Meu primeiro trabalho pago foi de R$600 por mês lá em 2019 e meu maior salário da vida inteira foi de quase R$80 mil em um único mês, na cotação atual do dólar. Nesse vídeo eu vou te contar a minha evolução salarial dos últimos 10 anos da minha carreira profissional, desde que eu entrei na faculdade até hoje. Meu nome é Caio Caspar, seja bem-vindo ao meu canal. Tenho 26 anos e eu trabalho como desenvolvedor no-code para clientes internacionais. Só que eu tô parando de fazer isso para criar meu software aqui no Brasil. Tudo começou em 2016, quando eu entrei para a faculdade de engenharia civil. Eu passei por engenharia mecânica e engenharia química e no final das contas não terminei nenhuma delas. Não tenho faculdade hoje. Só que eu gostava mesmo era de jogar bola. Então, meu 2016 foi jogar videogame em casa, na casa dos pais, e jogar futsal pela Atlética e pegar umas DPs na faculdade. Total, R$0. Em 2017 foi semelhante, só que então eu queria passar no ITA. Com o dinheiro dos pais, comprei algo do poliedro e era caro pra caramba, irmão. Então eu comprei uma impressora também com o dinheiro dos pais, queria economizar e tal, pra imprimir um monte de apostila pra resolver exercício. Foi aí que eu notei que existia uma demanda na faculdade. O universitário precisava de Xerox. Em algum momento foi bloqueado lá na faculdade que não podia ter mais Xerox num dos lugares lá da nossa faculdade de engenharia. Então eu notei uma oportunidade. Vou pegar a impressora de casa que eu tenho, vou começar a imprimir e cobrar outros alunos. E cara, no ano inteiro eu fiz uns R$500. Eu também tentei comprar película de iPhone 6S, película de privacidade, que eu vendi um total de 0 unidades. Comprei do AliExpress, chegou aqui e tal, 10 unidades, não vendi nada. Teve um episódio bem vergonhoso, cara, na biblioteca, em que eu tava sussurrando pra uma menina do meu lado, que ela estudava medicina, lembro até hoje, livros de anatomia em preto e branco, tudo Xerox. Eu falei assim, você não quer estudar com conteúdo colorido não? Eu imprimo pra você, 25 centavos a página. Do nada, nem sabia vender direito, eu já tava lendo os livros de empreendedorismo e eu sussurrando meu número de WhatsApp pra ela. Anota meu número aí. E ela tadinha anotando lá, enfim, puta, desculpa se você tá vendo esse vídeo hoje. 2017 foi então, sei lá, R$500 o ano inteiro. Em 2018 foi um pouco diferente, porque eu participei de um evento chamado Startup Weekend. Super recomendo para quem tá começando. A princípio, o Thales Gomes, ele deu início à jornada dele levando uma ideia da Easy Taxi num evento desses. E ele ficou em quarto lugar e fiquei em primeiro. Isso não significa nada. Você leva uma ideia numa sexta-feira, conhece outras pessoas, forma um time e apresenta a ideia. Primeira vez que eu peguei no microfone. Esse daqui sou eu no meio da multidão de todo mundo, eu ali no meio. E a ideia que eu levei foi resposta já, em que você é um universitário e você vai tirar dúvidas, ganhar por hora, compartilhar conhecimento, sejam cabeça, nós tínhamos cabeça e tal. Foi uma história toda e tal, enfim, ficamos em primeiro lugar. Esse evento, cara, mudou minha vida, porque foi muito interessante, porque tava perdido na faculdade e falei, caraca, se eu empreender e tal, startup pode ser interessante. É óbvio que eu já tava lendo livro e tal, aprendendo um monte de coisa de tecnologia. Então, 2018 foi isso que aconteceu. Total de dinheiro, sei lá, uns R$500, porque eu meio que vendi algumas questõezinhas pelo resposta já, que era 100% ideia, mas o que me trazia renda era o Xerox. E quem pagava minhas contas de verdade eram meus pais, morava com eles e tal, comida passada. Comida passada é osso, né? Comida, roupa passada e tal. 2019 foi meu primeiro trabalho de verdade. Eu fazia um monte de evento, entrei pra comunidade pra organizar eventos de Startup Weekend e fui pra Corumbá, pra Dourados e tal, quem é do Mato Grosso do Sul conhece. E entrei pra Students for Liberty, outra coisa voluntária também. Aqui tô eu organizando eventos, aqui eu no Students for Liberty organizando eventos de novo. E meu primeiro estágio foi de um programa pró-estágio da própria Universidade Federal. Eu já tinha certa experiência com startup e tal, consegui me vender bem, era um processo um pouco subjetivo, mas também objetivo, com base nas notas. Eu tinha notas super medianas na faculdade. O que eu fazia? Cara, mexia no Canva, mexia em planilha, dava boas-vindas aos usuários. Presencial. Era presencial, cara. Eu ia todo dia de bicicleta ou de ônibus pra faculdade. Era do lado da faculdade, né? Era na faculdade. Uma das coisas que mais me orgulha daí nesse estágio foi que eu fiz um meme que viralizou para atrair gente para fazer um evento desse de Startup Weekend. Outro aprendizado que eu tive muito interessante em 2019 também foi sobre autocustódia de Bitcoin. Por quê? Porque dos 6 meses que eu fiquei nesse estágio, eu peguei o salário de 5 meses, que era R$652, eu tirava 50 para comprar lanche, marmita e açaí, hambúrguer, e não tudo, né? Só um, porque não tinha como. Pegava R$600 durante 5 meses, R$3.000 e coloquei tudo em Bitcoin. Qual que é o problema? Eu coloquei tudo na Atlas Quantum, que era golpe, não sei se você sabe, não sei se é dessa época. Por isso que hoje eu guardo tudo na chave privada e tal. Final de 2019, eu pedi demissão do programa Pro Estágio. Por quê? Porque, cara, outro rolê aleatório. A gente teve uma oportunidade, tinha 0 possibilidade se alguma coisa ia dar certo. Aqui eu, lá no evento, programa de startup na Band. Ia aparecer na Band, cara. Rolê mó aleatório, como é que funcionava? A princípio, não tem nada a ver com a resposta já, não tinha nada a ver. Eu só tinha uns amigos que iam estar nesse evento e falavam assim, Caio, não temos ninguém de tecnologia. Cola aqui, você sabe mexer no computador. Foi isso que aconteceu. E eu já era da comunidade e tal, foi super aleatório. Funcionava assim, aqui ó. Entrava num elevador, que era fake, tinha 1 minuto pra fazer um pitch sobre o
seu negócio, sobre a sua ideia. E o Thales Gomes estava lá também como jurado. O Thales Gomes, a Muripinho, essa moça do Lembro, não lembro quem que era. Mas enfim, ao final desse processo, eles aprovavam se curtiram ou não. Era tipo Tinder, tá ligado? Deslizou pro lado. E aí a gente tinha mais alguns minutos. Cara, eu sei lá, procurei no YouTube, é baita vergonhoso, mas no final de 2019 foi isso. O rolê baita aleatório, total 300, 400, 500 reais por mês. Porque eu tinha um salário e tal, mas dividido por 12 meses não deu tanta coisa. Antes de ir para 2020, eu quero te falar o seguinte. A ideia que eu levei lá em 2018 era a ideia da Resposta Já, que eu chamei de cabeças os meus motoristas dessa Uber, certo? Não sei se você entendeu, mas era uma Uber, só que em vez de motoristas e viagens, a gente tinha estudantes ajudando outros estudantes, tirando dúvidas. E eu fiquei muito tempo remoendo essa ideia. Vou mostrar aqui. Essa era a visão do estudante. Você manda a sua dúvida pra gente, em alguns instantes nosso sistema encontrará um head ideal para você. Tira dúvidas acontece na mesma hora e tal. E tá aqui a visão do head. O head era o meu motorista dessa Uber. Marcos Paulo, 30 reais a hora. Você configura suas tags, recebe as questões que você quiser e aceita, não sei o que. Rabisca na tela do seu celular enquanto você fala pelo microfone uma reunião ao vivo. Tira dúvidas acontece na mesma hora e tal. E tinha branding heads às sextas-feiras, recebiam dinheiro, não sei o que. E eu queria focar vestibulando naquela época. E eu notei que, caraca, B2B é legal, então eu vou pra escola. Tá ali os PDFs feitos no Canva, tudo isso, hein, rapaziada. Cara, eu passei muito tempo remoendo essa ideia. Trabalhando nela, só que só a ideia. Participava de evento, daí eu ia como mentor de evento, eu ia como... Pô, eu fui no programa de TV, eu participava muito ativamente da comunidade, e sempre que me perguntavam o que eu fazia, eu falava, eu tô na faculdade, mas eu também tô com minha startup heads. Puta vida, eu me sentia um baita impostor, porque eu não tinha nada de verdade, era tudo ideia. Maio de 2020, eu decidi, não, cara, não quero ter esse sentimento, então eu vou sair da faculdade. Eu tava na casa dos meus pais ainda, tinha toda a segurança do mundo. A princípio, um dos melhores momentos para você correr risco, provavelmente, é agora, porque no futuro você vai ter mais responsabilidade, vai ter filho, vai ter mais conta para pagar. Então, esse foi meu pensamento em 2020. Maio de 2020, eu já tinha um site mais ou menos, WordPress. Eu coloquei deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu coloquei um formulário JotForm e ele era integrado com a planilha Google. E a gente tinha uma automação. Mentira, era tudo manualmente no início, que eu enviava uma mensagem pro cara via WhatsApp. Meu irmão, se eu soubesse como é que funcionava Bubble nessa época, eu tava zilionário. Brincadeira. O que eu fiz para fazer o negócio dar certo? Eu simplesmente, cara, quero eliminar toda a complexidade, vamos simplificar tudo. Qual que é o MVP? O que eu preciso fazer para simplesmente começar a operar? Eu quero ter viagens da minha Uber. Tô cansado de só ter uns 30 motoristas cadastrados e ter alguns passageiros que falaram, eu super andaria na sua Uber, mas não tem nenhuma viagem, entende? O que eu resolvi fazer? Eu já resolvia muita questão. Eu era admin de um grupo de Facebook e tal. Enfim, não vem ao caso. Eu deixo isso aqui para um vídeo depois. O ponto é, eu comecei a cobrar para as pessoas e eu mandava foto da resolução. Eu era motorista da minha própria Uber e a gente tinha um custo de $20 com o JotForm, mais um custo de WordPress, sei lá o que. Cara, no primeiro mês de operação, eu chamei outros tutores, é óbvio, amigos da faculdade, desse grupo do Facebook, e no primeiro mês a gente fez R$4.000. Isso aqui tudo eu quero detalhar em outro vídeo, mas eu sempre fui muito bom com dados, eu sempre gostei, tive bastante afinidade por isso. Olha só o nosso saldo diário, olha só que interessante. Por que tinha esses picos nessas datas aqui e aqui, era o nosso saldo acumulando e tinha essas quedas porque a gente fazia o pagamento, né? Então, toda sexta-feira e tal, aqui as métricas de maio e aqui em junho, junho a gente fez R$10.000, cara. R$10.000, um lucro lá de uns 30%, novamente o mesmo comportamento. Cara, eu adorava fazer isso daqui. E eu era responsável por escrever as cópias. Eu comecei o negócio 100% sozinho, só com planilha. No segundo mês, não sei se você viu aqui, mas esse cara aqui, Eduardo, desculpa, eu tô quebrando o sigilo de transações da Dove de 2020. Mas você recebeu R$2.500 em junho de 2020 e foi o tutor que mais recebeu em maio. A gente começou a conversar pra caramba. Ele falou, Caio, eu sei automatizar umas paradas aí, vou te ajudar, cara. Como é que você tá fazendo isso e tal? Enfim, eu era responsável por vendas, operação, escrever a cópia das mensagens, garantir que o aluno recebesse as questões dele e toma ali questão. Se você ainda não entendeu, a gente era uma empresa de cola, tá? Porque ninguém queria, tirar dúvidas, coisa bonitinha do Resposta Já da Heads. Não. Os alunos trabalhavam, ou tinham outras demandas, ou não tinham saco para fazer a tarefa deles. Então eles abriam um pedido pra gente, que é falar o seguinte, tenho essas questões, eu pago tantos reais, meu prazo é esse, resolvam para mim. E a gente mandava a proposta para ele. Por trás dos panos, o aluno recebia mensagens de seu pedido atualizado, não sei o que, proposta, clica aqui para pagar. Cara, extremamente manual. O total de 2020, então, eu deixo tudo isso para um outro vídeo. O total de 2020 foi de R$1.500 por mês, porque eu resolvi algumas questões, mas dava um pouquinho de lucro
tá? Então esse foi o valor mais ou menos. 2021 a gente começou a se profissionalizar um pouco mais, então a gente saiu das planilhas porque ninguém merece jogar script lá e fazer um monte de gambiarra. Era um pouquinho gambiarrado ainda, e esse aqui foi a nossa primeira interface operacional. Essa daqui era uma das primeiras interfaces pro tutor aceitar o trampo. Cara, agora você vai me perguntar, Caio, por que você tinha um ícone gigantesco do Google Drive que não era clicável? Não sei se sabe, mas isso aqui não funcionava. E um monte de gente clicava, eu descobri depois. Não faço ideia, mas a gente fez isso daqui. O cara clicava aqui, ele entrava numa pasta do Google Drive, cujas questões estavam lá automaticamente, não sei o que. Clicava aqui para mandar mensagem para o aluno, que não mandava mensagem para o aluno, mandava mensagem para mim, eu encaminhava para ele. Isso tudo eu deixo história para outro vídeo. A gente começou a ter interface, olha o empty state ali que legal. Eu e o Eduardo aqui, a gente se encontrou em Campo Grande. Este era a nossa quadro de tarefas, literalmente era um quadro, ficava batendo a cabeça atrás, o quadro caía, todas as tasks já era. A gente fez muita task legal. O nosso negócio era mais ou menos assim. Aluno abre um pedido, manda para o tutor, via notificação, a gente já começou a automatizar. O pedido aceito, o tutor clicava no botão aceito, numa interface, o aluno recebia uma notificação, o aluno clicava, fazia o pagamento confirmado, recebia o webhook do Mercado Pago, notificava o tutor, sucesso, criava um grupinho no WhatsApp para os dois e tal, entrega efetuada, sucesso. Aqui algumas métricas de 2021. Se você somar essa coluna de faturamento aí, de 2021 até 2022, isso dá uns 500 mil reais, cara. Ticket médio, ou seja, eu já tinha dados bem organizados, tá? Uma coisa interessante, cara, que ninguém sabe, é que o Thiago Costa, do Construindo uma Startup, procura aí no Instagram, no YouTube, bem forte na comunidade no Code também. Um dos primeiros negócios dele foi, que nem era negócio, era só uma parada super voluntária, tá? Um projeto da faculdade, foi isso daqui, que é análise estrutural de vigas. E eu usei pra caramba pra fazer a Dove. Tiagão, um beijo. Eu acho que eu já fiz uns 20, 30 mil reais usando a sua solução. Eu só tirava screenshot, colocava lá e transcrevia umas paradas. É óbvio que, pô, tem um mérito bastante também, beleza? Mas, cara, muito interessante. Comecei a fazer algumas questões pra cliente gringo também. Mas no máximo eu fiz o quê? $100 em toda a história. 100 não, vai, uns $500 em toda a história. Porém, total de 2021 foi de uns 4 mil reais por mês entre lucro da Dove e eu mesmo dirigindo a minha Uber, resolvendo questão pra outros universitários. A Dove foi muito bem na pandemia, não sei se você notou, todos os estudantes estavam de EAD, então foi aí que a gente cresceu. Em 2022, aí finalmente entra a Bubble da nossa história. O Diogo, é até da nossa família, Diogo, um beijo, brigadão. Ele meio que convenceu a gente a mudar pra Bubble. Eu já queria fazer Bubble, só que eu não sabia convencer o Eduardo, eu não sabia nada questão técnica direito. O Eduardo era meu sócio, ele falou, não, cara, não vale a pena e tal, mas o Diogo trouxe um pouco mais de confiança e a gente fez. Ele fez a primeira versão, depois eu comecei a prestar manutenção no aplicativo. 2022 já era o final da pandemia, então... Porém, eu já tinha aprendido muita coisa sobre arquitetura de banco de dados. Eu fazia wireframe no Miro. Isso daqui é uma gestão de repasses. Isso daqui é uma lista de extrato bancário para o tutor. E já tinha aprendido um pouco sobre negócios, mas também software, tá? Eu não sabia codar. Nunca soube direito. Eu fazia pouquíssimas manutenções bem simples no aplicativo Bubble. Esse daqui é um exemplo de task que eu escrevia e tal, alguns exemplos. Eu sempre gostei de ser bem organizado. Qual que é o resumo de tudo? A gente pausou a Dove, não estava com tanta demanda. Tinha alguns atritos entre eu e o Eduardo, principalmente por um pouco de maturidade da minha parte, talvez dele também. Mas aqui alguns números. 750 mil reais faturados, mais de $500 mil de renda extra para tutores, tinha mais de 5 mil usuários, a gente recebeu mais de 20 mil pedidos, dos quais 10 mil foram vendidos, tinha 500 tutores cadastrados, isso com 2 pessoas sem nunca ter contratado ninguém, com R$0 investido em marketing. Tá? Foi uma história legal. A gente tentou construir um SaaS B2B, vendeu para alguns clientes e tal. Trabalhei numa agência de marketing. Aí que em outubro de 2022 eu vi um vídeo Pedro Duarte com Renato Assi sobre o We Love No Code. Empresa gringa contrata 300 desenvolvedores. Eu apliquei um tempinho depois e fiz a reunião com a Gabriela Lopes. Meti meu Bros English, meti meu portunhol também. Ela era da Argentina. Ela falou o seguinte: esse cara é bom. Me passou pro Alex da Ucrânia. Eu fiz a segunda reunião com ele. Ele falou, pô, esse cara é da hora. Fiz a terceira reunião com o Nick. Era o CEO da empresa. Um cara da Rússia, 23 anos, puta jovem também. E ele falou, Caio, a proposta é a seguinte, para tudo que você tá fazendo, chega pra cá. E eu aceitei, porque a Dove já não tava indo super bem. Foi uma baita oportunidade. Eu posso contar todos esses detalhes no outro vídeo, como é que tudo funcionou, mas o ponto é, eu tinha uma proposta pra ficar exclusivo, presencial, lá no Vale do Silício. E eu aceitei. Além disso, eu tinha ações. Eu tinha $100 mil de uma empresa avaliada em $52 milhões. Se você fizer as contas, isso daí dá 0,2%. Não tinha passaporte, não tinha visto, mas fui correndo para providenciar. E de um mês para o outro, em dezembro de 2022, eu saí de $3 mil para $3 mil. Meu primeiro contrato gringo foi de $20 a hora. E eu não sabia falar inglês direito. Eu sabia, resolver questão em inglês. Eu jogava jogos antigamente.
resolvia alguma coisa em inglês, procurava documentação. Eu era curioso de internet, então eu tinha um Bros English que foi suficiente. O principal que me fez ser aprovado era que eu já tinha bastante bagagem de negócio. Apesar dos meus poucos 3 meses de experiência como desenvolvedor Bubble full time que eu fiquei nessa agência de marketing, nesse outro SaaS, os caras gostaram de mim porque eu consegui me vender muito bem porque eu tinha uma história legal. Em 2023, já estava trabalhando full time. Aqui foi a primeira foto que eu tirei lá no aeroporto. Esse aqui sou eu no avião. Na primeira semana, a gente comprou um carro. Esse ali, o Honda Odyssey 2007. Banco aquecido, hein? Comia marmita todos os dias. Isso aqui é um monte de foto. Puta, que saudade, cara. Morango com tâmara? Não, é só morango. Morango desse tamanho, uma bolita. Lá na Califórnia. Cara, não sei porque que tinha um hot dog com batata e frango. A gente viveu ótimos momentos lá. Puta, viajamos pra caramba. Fomos pra Hollywood, Yosemite. Uma das melhores viagens foi uma viagem de 6 meses lá no Vale do Silício. Na Califórnia inteira. Em dado momento, a gente se mudou pro interior dos Estados Unidos. Joshua Tree, no meio do deserto. Uma casa linda, gigantesca, com 7 quartos. Baita experiência. Conheci neve pra caramba. Puta, baita legal. E enquanto isso, muito trabalho duro também. Eu vou deixar passando aqui um fluxo de agendamento de reunião. Não sabia fazer chat, aprendi na comunidade sem codar, um monte de coisa de arquitetura, fiz chat também, fiz um perfil, trabalhando duro até madrugada. Esse aqui era eu, comprei um monitor, comprei um microfone e tal, me dediquei bastante, cara. E a gente vendeu a empresa em outubro de 2023. Cara, nesse momento, meu salário tava uns $4.000, tá? Você pode pensar o seguinte, nossa, Caio, mas trabalhando lá no Vale do Silício presencial, $4.000. Lá o aluguel é caro, não sei o que. Sim, o aluguel eu pagava $2.000. O aluguel do nosso apartamento, eu dividia apartamento com o Nick, com o CEO do rolê. Ele custava $4.000. E eu recebia $4.000, então eu pagava metade e tal. Sobrava 2. Turbulência financeira no final da We Love No Code. Eu cheguei a receber tipo $500 em um dos meses. Voltamos pro Brasil por conta disso. E porque eu precisava fazer uma cirurgia no joelho. A empresa foi vendida e eu comecei a aplicar para alguns jobs. E em agosto de 2023, um pouquinho antes da empresa ser vendida, porque eu já sabia que não ia dar certo, a gente teria que vender. Eu consegui meu primeiro trampo por $45 a hora. Isso foi meu primeiro trampo pela Upwork. Como é que funcionou? Fiz uma task de teste. Aqui tem um screenshot, cara, eu adoro isso daqui, porque depois eu entrei na plataforma, no Microsoft Teams, vasculhei o histórico e eu descobri que o CEO da empresa, essa era uma empresa de energia lá, faz milhões por ano e tal, lucrativa, eles falaram o seguinte, cara, rapaziada, com o risco de distrair a gente, eu só quero falar que esse maluco regaçou. Ele fez um baita bom trabalho para 3 horas usando o Bubble. Tá aqui o link do aplicativo. Esse link funciona se você entrar aí, tá? E eu mandei um vídeo. Cara, eu já tinha muita experiência com recrutamento, eu sabia o que os caras queriam ouvir, eu já tinha feito bastante task de teste e eu já tinha recrutado gente para a própria We Love No Code. Então, meu primeiro contrato trabalhando home office para cliente internacional foi via Upwork, $45 a hora. Upwork pega 10%. E eu fiz 20 horas por semana no início, os clientes curtiram. Uma semana depois que contratou, subiu para 40, uma semana depois subiu para 60 horas por semana. Cara, um mês depois, eu tava com a narrativa da We Love No Code, venda, muito quente. Eu já recebi um monte de proposta também. E eu fechei mais um contrato. Eu falei o seguinte, irmão, eu já tô com um contrato $45 a hora. E foi em dezembro de 2023 que eu cheguei no pico do meu salário, que foi de $14,5 mil. Eu te conto exatamente como foi. A princípio, eu fiz cirurgia no joelho nessa época também. Acho que foi a segunda, terceira cirurgia. Eu fiz 148,5 horas para o cliente da Upwork e 190 horas para o cliente que me chamou pelo LinkedIn. Cara, se você fizer as contas aí, isso dá, grana pra caramba. Enfim, dessa forma, o total de 2023 dá uns $7.000 por mês, considerando o valor presencial que eu tava lá, mais o valor alto pra caramba no final do ano. 2023, aprendi muita coisa. 2024, vou compartilhar algumas paradas técnicas também. Eu tenho uma história que eu hackeei a base de dados de Nova York. A gente tinha uma empresa de energia que precisava puxar dados de compliance, de prédios. Lá tem 25 mil prédios gigantescos que gastam bastante energia. Cara, não vem ao caso, posso fazer um outro vídeo sobre isso daqui, mas a gente aprendeu bastante coisa. Comecei a mexer com o N8N, com o Supabase lá dentro também. Enquanto isso, cara, pessoas me chamando no LinkedIn. Eu acho que eu fechei mais uns $20 mil só de gente passiva que me chamava no LinkedIn. Eu respondia da forma certa, chamava pra uma reunião e fechava numa reunião. Teve um caso muito interessante que o maluco só visualizou meu perfil. É óbvio, eu pagava LinkedIn Premium pra saber. Quem visualizar falou assim, ô irmão, eu vi que você mandou uma conexão, você tem esse negócio aqui também. Você sabia que seu Swagger tá exposto? E ele falou assim, pô, cara, que legal, obrigado por avisar. Eu falei pra ele, como é que você finaliza, como é que você resolve isso daqui. Swagger, pra quem não sabe, é um treco no Bubble que seu aplicativo fica exposto e qualquer cara malicioso pode entrar lá e ver vários dados sensíveis. Enfim, a gente fechou um dashboard como esse daqui. Foi um contrato de esse daqui, aí... $40 a hora, a gente fez tipo 100 horas, enfim, $4 mil, cara, um negócio baita aleatório que eu fiz tipo em um mês.
tá? Então eu tava muito bem em 2024, já sabia fazer grana, já tinha 2 contratos muito bons, tava trabalhando que nem um maluco e chegou maio de 2024 que aconteceram as chuvas lá no Rio Grande do Sul. Eu tô mostrando aqui algumas imagens que essa é Rio Grande do Sul, lá perto de Porto Alegre e tal. E olha só a van, cara. A véia da van deve ter sofrido nesse momento. Olha só, de um dia pro outro, alagando tudo. O rio encheu a cidade inteira de Porto Alegre. Tipo assim, prejuízo bilionário pra cidade inteira. 80 mil famílias, tipo assim, tiveram que sair do nada. Tinha cavalo no telhado, tinha um monte de coisa. Imagina, o cara em cima do telhado, sem energia, sem água. E bote salva-vidas, tinha que entrar lá, jet ski, tinha que salvar as pessoas. O que a gente fez? Eu já tava mexendo um pouquinho com inteligência artificial no WhatsApp e tal, tinha algumas ideias. E a gente fez uma AI. Olha só essa conversa, por exemplo. Uma AI no WhatsApp para receber pedidos de ajuda. Então ela fazia algumas perguntas, recebia foto, recebia localização. A gente fazia um post no aplicativo Bubble e outras pessoas, outros voluntários clicavam em aceitar pedido. Cara, foi muito interessante porque a gente recebeu... A princípio, a primeira versão foi lançada em tipo 2, 3 dias. A gente já tinha algumas coisas prontas, mas a gente lançou em 3 dias o MVP. Era um diretório de pessoas precisando de ajuda. Eu conto mais dessa história lá no podcast. Renato Assi convidou a gente para ir para lá depois, baita história. Porém, Pablo Marçal compartilhou um vídeo que viralizou pra caramba. Foi um dos piores dias do bubble de instabilidade em 2024. Será que a gente derrubou? Eu não sei. Paulo Marçal compartilhou essa parada, deu 20 milhões de views o vídeo dele. Nosso aplicativo teve mais de 1 milhão de buscas, mais de 100 mil visitas únicas, mais de 4 mil usuários cadastrados, mais de 4 mil pedidos de ajuda. Cara, foi bem interessante. A gente conseguiu ajudar bastante gente. Alan Nicholas também chamou a gente. Apareceu na Globo, cara. Enquanto isso, eu ainda tava fazendo trampo gringo. Porém, no mês de maio, cara, minha renda foi lá pra baixo. Eu ganhava por hora. E eu devo ter feito 20 horas no mês inteiro. Então eu acho que eu fiz $1.000 no mês. Eu tava fazendo 10 todos os meses. Pelo menos 10. Em maio eu falei o seguinte, cara, eu tô fazendo uma grana legal, só que eu não sinto que eu tô causando tanto impacto. Aí eu fiz o projeto da Ajuda RS, que eu fiz um dinheiro muito menor. Eu até deixei os clientes na mão e tal. Eles viram, caraca, Caio, pô, você é importante aqui e tal. Não faz isso. Que deu até um atrito. Só que eu vi que eu podia causar muito mais impacto por conta do projeto do Ajude RS. Enquanto isso, poxa, pegando novos contratos, um contratinho pequeno. E olha só, pessoal, sempre vários clientes tinham interesse em ser full time. Vários caras com ideia de negócio para fazer 40 horas por semana. Esse daqui eu fechei por $60 a hora. E aí, pô, 2024 aproveitei para viajar bastante. Aqui lá na Disney, pô, baita emocionante. A gente foi pra Europa depois, comprei um carro. Aqui a gente, durante as Olimpíadas, não durante as Olimpíadas, um pouco antes, lá em Paris, fomos pra Itália, aqui em Nova York de novo, eu e o Pedro Elias lá em Nova York, isso aqui foi já em outubro, porém, cara, tinha um problema. Eu tinha muita flexibilidade pra trabalhar de onde eu quisesse, tava ganhando muito bem, com ótimos contratos, porém, cara, eu tava viciado em vender hora pra gringo. Eu tava viciado em... O Pedro Duarte, ele fala o seguinte, cara, o gema de ouro. A gente ganha muito bem, então não tem... E a gente ganha por hora, então não tem incentivo pra gente parar. E, cara, todo lugar, eu tava curtindo, mas eu também tentava pegar o notebook e fazer alguma coisa e responder a algum dos clientes. Pra tentar ser um pouco produtivo. Só que não era tão produtivo. Mas eu tinha incentivo pra continuar traqueando o tempo e tal. Eu posso falar disso num outro vídeo, mas funcionava assim. A princípio, quero fazer uma pausa pra... Eu nem sei se isso daqui vai se tornar algum serviço algum dia, porém eu sou muito bom com me vender e pegar alguns clientes gringos e eu tô recusando um monte de contrato até hoje. Eu fiz isso 4 vezes. No aplicativo da Love No Code eu chamei o Pedro Elias. Pedro Elias hoje ele é meu sócio no próximo negócio, a gente tava em Nova York ano passado junto. Esse foi um outro aplicativo que eu também chamei o Pedro Mangini, que a princípio foi voluntário do projeto Ajude RS. O Isaac, cara, também foi voluntário lá no projeto Ajude RS, eu coloquei ele nessa empresa aqui e também chamei o Matheus para participar desta mesma empresa. Eu fiz isso mês passado com o Rodrigo também. E com uma agência Bubble, ele nem é desenvolvedor Bubble, ele é desenvolvedor tradicional. E eu também fiz isso com o Caio, só não posso mostrar a foto dele porque o Caio é menor de idade. Sei lá se eu vou ter problema com isso. Mas eu também tô conectando o Caio com outras empresas. Cara, eu considero que eu tenho uma certa habilidade para conseguir indicar pessoas. E se é do seu interesse, comenta aqui embaixo, sei lá, me chama no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição, porque eu acho que a gente pode desenrolar alguma coisa. Resumo, 2024 fiz bastante grana, dá pra gente falar que foi uns, no mínimo, $10.000 por mês. Beleza? Considere que eu comecei a fazer cada vez menos trampo gringo com o passar do tempo, porque eu queria empreender. Então eu tava mexendo com automações de AI no WhatsApp e tal. 2025, Meti um nevô no cabelo. Ficou uma desgraça, eu rapei de novo. Por isso eu tô com um visual novo aqui, rapaziada. Eu não tenho cabelo assim, eu sempre usei o cabelo meio pro lado e tal. Só que, cara, eu tava meio macaqueando. Eu tava entrando em reunião, às vezes, isso aqui janeiro de 2025. Tava entrando em reunião na piscina e tal, viajando, curtindo pra caramba. E o contrato foi finalizado. O projeto já não era tão lucrativo. Cara, desde agosto de 2023 até janeiro de 2025.
deu muito tempo com esse cliente e ele deve ter me pagado no mínimo $100 mil. Um só cliente gringo. Esse foi o meu maior contrato que eu já tive. Aqui, esse screenshot de $50 mil foi só na Upwork, tá? Depois a gente fez por fora e tal, bem mais. E eu falei assim, cara, será que eu ainda não aprendi a pegar trampo gringo? Apesar de ter alguns históricos e tal, foi um baque pra mim, em janeiro de 2025, o contrato foi finalizado e tal. Só que, cara, um mês depois eu peguei um outro contrato por $55 a hora. 40 horas por semana, só que eu não quero fazer. Esse é um grande dilema pra mim. Por quê? Porque eu tô começando minha empresa de software aqui no Brasil. Não quero parecer marqueteiro, não quero compartilhar muita coisa. A gente tá desenvolvendo muita coisa, tá em progresso ainda. Porém, cara, eu tô confiante, eu sei já pegar trampo gringo. Parênteses também, por conta dos eventos do Ajude Rest, criei relacionamento com o pessoal da Academia Lendária. A gente fez um marketplace para eles chamado iatize.ai, que é para você entrar lá e contratar algum profissional de inteligência artificial. Esse projeto é aqui no Brasil, mas traz uma renda para mim também. E finalmente estamos chegando agora, mês passado, que eu estava lá em Londrina, depois em Sorocaba, por conta do evento que teve da Bubble aqui no Brasil. E eu vou dedicar full time a um projeto chamado LeaderHub.ai. Eu vou largar $50 mil por mês para ganhar $5 mil por mês. Virei sócio desse negócio para a gente montar um sistema de multiatendimento para escritórios de advocacia com inteligência artificial. Vai ser um sistema de gestão de WhatsApp para otimizar fechamento de contratos. Cara, tem bastante história pela frente, mas enfim, a gente já tá falando de semana passada, eu vou deixar passando aí na tela um pouquinho da cultura, alguns vídeos da gente, mas eu vou largar um trampo de $50 mil por mês na gringa para ganhar $5 mil por mês aqui no Brasil, atuando como desenvolvedor, gerente de projeto. Eu vou cuidar do produto dessa empresa, que é uma empresa de multiatendimento para escritórios de advocacia com inteligência artificial. Cara, posso fazer um outro vídeo só sobre isso e por que eu tô tomando essa decisão? Vou dar uma pequena palhinha por que eu tô fazendo isso. Eu plantei Duve durante 2 anos, tive uma baita história e colhi We Love No Code, fiz bastante grana. Eu também plantei durante o We Love No Code, aprendi muita coisa e eu colhi esses trampos gringos de $45 a hora e tal. E eu tava sentindo que eu não tava plantando muita coisa. E eu quero plantar Leader Hub, tá? Eu posso fazer um outro vídeo sobre esse framework de como tomada de decisões que eu não quero me arrepender no futuro, porque dinheiro a gente faz. Agora, boas histórias, boas empresas é um pouco mais difícil. Essa vai ser minha jornada nos próximos meses. Vou dar all-in na Leader Hub. Resumo, 2025, neste momento, minha renda tá uns $5 mil, vai? Tem $5 mil da Leader Hub, tem ainda alguns pingados de trampo gringo, mas eu tô parando de pegar. Espero que tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Tô aprendendo a fazer vídeo assim. Não sei se ficou legal, me avisa. Eu preciso do feedback de vocês. E clica aí nos links da bio e sei lá, o link que vai ter aí na descrição. Se inscreve aí. E é isso. Falou, abraço. Tchau.